Caríssimos, ainda nos crimes contra a pessoa, capítulo 6 agora dos crimes contra a liberdade, tá? Vamos lá na seção 1 primeiro dos crimes contra a liberdade individual. Vamos lá. O artigo 222 trata do constrangimento ilegal. Vejam bem, no constrangimento ilegal eu tenho um autor que coage, obriga, força, constrange a sua vítima, utilizando-se de qual meio? Da violência, ou da grave ameaça, ou depois de haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência. Então, que é o que a gente chama de violência imprópria. Então, depois do uso de um desses três meios, ele consegue, com isso, constranger alguém, forçar alguém a quê, professor? Ou a não fazer o que a lei permite, então a lei permite que ele faça e o autor quer que ele não faça. Ou a fazer ou tolerar que se faça o que a lei não manda. A lei não mandou eu ter aquele comportamento, mas o autor do constrangimento quer que eu pratique aquele ato, sem a minha vontade. Tá? Então, para quebrar a minha capacidade de autodeterminação, de fazer o que eu quero legalmente, o autor do constrangimento me retira essa capacidade de autodeterminação utilizando um desses três meios. Violência, violência física, a grave ameaça é uma força intimidativa que anula a vontade, através, por exemplo, de uma arma de fogo, de uma faca, e a violência imprópria, que é esse qualquer outro meio que reduz a capacidade de resistência, eu posso empregar outros meios, por exemplo, o álcool, a droga, que tira a capacidade da pessoa de resistir, de ter essa autodeterminação de forma livre, tá ok? Quando que se consuma esse crime? Quando a vítima do constrangimento ela é vencida, ou seja, ela acaba por fazer o que o agente quer ou tolerar que se faça o que o agente quer, ok? Bom, lá no parágrafo 1º do constrangimento ilegal, artigo 222, a pena é aplicada em dobro em algumas circunstâncias. Quais circunstâncias? Primeiro, quando se reúnem mais de 3 pessoas, ou seja, no mínimo 4 pessoas. Por quê? Porque a vítima fica mais vulnerável e os autores mais fortalecidos. Quando há emprego de arma no sentido genérico, arma própria, arma imprópria, Então posso ter uma faca de cozinha como posso ter uma pistola .40, tá ok? Tudo isso gera pena em dobro. Agora, no constrangimento, não basta que o autor porte a arma, é necessário que ele empregue efetivamente a arma. Aponta a arma para gerar, por exemplo, a grave ameaça, tá ok? Arma de brinquedo não incide o aumento, porque arma de brinquedo não é arma, mas não incide o aumento da pena em dobro. Mas, professor, se eu utilizar a arma de brinquedo para constranger alguém, cai na grave ameaça do constrangimento ilegal? Óbvio que cai. Então ele responde pela pena do caput, não pelo aumento de pena aqui, tá ok? Vamos lá. Quando o constrangimento é exercido com abuso de autoridade. Para quê? Com a finalidade específica de conseguir confissão de autoria de crime, de declaração como testemunha. Neste caso, existe uma colisão entre as normas, Quais normas? Essa, 222, parágrafo 1º, nesse quesito, por causa do abuso de autoridade, e o crime de tortura-prova, tá ok? Lá no crime de tortura, na lei de tortura, prevê exatamente uma das formas de eu praticar tortura é buscando a questão de fazer com que aquela vítima se confesse, ou confesse a autoria de um crime, ou pratique uma declaração como testemunha. Professor, mas aí, qual o crime que eu aplico? 222, parágrafo 1º ou tortura-prova? Aí eu vou ter um elemento diferenciador, que é o intenso sofrimento físico ou mental. No crime de tortura, esse elemento faz parte do tipo penal. Então, quando eu não tiver visualizado o intenso sofrimento físico ou mental, artigo 222, parágrafo 1º. Quando eu tiver
o agente público praticando a tortura-prova e eu visualizar no caso concreto intenso sofrimento físico ou mental, tortura-prova. Tá ok? Bom, parágrafo 2º prevê que, além da pena combinada, eu aplico a pena de violência. Gerou, por exemplo, lesão corporal em decorrência da violência. Constrangimento mais lesão. Ok? Quando que o constrangimento ilegal, na verdade, não é constrangimento ilegal, ou seja, não existe crime nessa hipótese. Primeiro caso, quando eu estou diante de intervenção médica, cirúrgica, transplante de órgão. O paciente não quer que aquilo aconteça, só que ele está correndo risco de morte. Tem perigo de vida ali, perigo de grave dano ao corpo, à saúde. Então, se o médico não fizer aquele procedimento naquele momento, aquela cirurgia, aquele transplante de órgão, a pessoa pode morrer. Então, nesse caso, é possível, né, até invocando o estado de necessidade de terceiros, é possível que o médico faça sem responder pelo constrangimento ilegal. Então, a conduta dele é validada pelo direito. Por quê? Porque naquele momento, se ele não faz nada, a pessoa morre. Então, não adianta justificar com questão religiosa ou outra questão de cunho pessoal ou particular que é possível fazer sem existir o crime, tá? Coação exercida para impedir o suicídio. Suicídio não é pretendido pela norma, é algo que é considerado antijurídico. Então, quando eu pratico uma coação para exercer suicídio, eu estou fazendo exatamente o que a lei quer, por isso que o crime é excluído nesses casos. Aí eu passo para o crime de ameaça, que está lá no 223. Meus amigos, vejam bem, na ameaça, eu não falo em grave ameaça, eu falo em ameaça. O que é ameaça? Intimidar, causar medo, né? Para eu praticar essa ameaça, essa intimidação, o que eu posso utilizar? Qualquer coisa, palavra, escrito, gesto, tá certo? Meio simbólico. Qualquer situação, pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, então não precisa da presença física da vítima ouvindo a ameaça, tá certo? Desde que esses meios sejam aptos a demonstrar um mal injusto e grave, eu tenho delito de ameaça. Perfeito? Então, aquilo que é falado, dito, escrito, ele tem que ser capaz, tem que ser algo que é capaz de intimidar. Se for capaz de intimidar, eu tenho crime de ameaça. A partir do momento que a vítima tomou conhecimento e se sentiu intimidada, já existe a consumação do crime. Diferenciar constrangimento ilegal de ameaça, eu tenho que diferenciar baseado no que, qual o objetivo de cada crime. Então, na ameaça, eu só quero intimidar. No constrangimento, não. Constrangimento, eu quero que a vítima tenha um comportamento ativo, pratique uma ação, ou pratique uma omissão, um comportamento negativo. Então, a diferença está aí. Ameaça, só intimidação. Constrangimento, eu quero que ela faça algo que ela não está obrigada a fazer. Ou não faça algo que ela tenha possibilidade de fazer por lei. Ok? Vamos lá. Lá no 225, eu tenho o crime de sequestro ou cárcere privado. Sequestro ou cárcere privado, senhores, é tirar a liberdade individual da pessoa de locomoção. Constitucionalmente, a pessoa tem direito de ir, vir e permanecer onde ela quiser. Quando eu estou diante do sequestro ou cárcere privado, eu estou suprimindo esse direito constitucional da pessoa. Perfeito? Eu faço a ressalva doutrinária da expressão sequestro e cárcere privado. Sequestro é quando eu retiro a liberdade de locomoção sem um confinamento. Perfeito? A partir do momento que eu tirei a liberdade de locomoção da pessoa, eu já estou na fase do sequestro. Quando eu pego aquela pessoa e coloco ela confinada num ambiente pequeno, por exemplo, dentro de um quarto, aí eu já tenho cárcere privado. Sequestro e cárcere privado, para a lei, são tidas como expressões que vão levar à mesma pena, tá ok? É o mesmo crime, é só uma questão
doutrinária conceitual de cada expressão dessa. Bom, no sequestro ou cárcere privado, eu não tenho uma finalidade específica, igual lá na extorsão mediante sequestro, que eu tiro a liberdade com interesse de vantagem econômica. Aqui não tem uma finalidade específica. Basta que o agente tenha o dolo de suprimir esse direito de ir e vir ou permanecer de uma pessoa. Aumento de pena. Agora eu tenho as figuras qualificadas. A pena vai para 2 a 5 anos. Vejam bem, quando o autor ele sequestra, ele tira a liberdade da vítima ascendente, descendente, cônjuge, companheira. Nesses casos, o que eu tenho? Eu tenho uma pessoa que é da família do agente. Então, olha a reprovabilidade social da conduta do agente, muito maior. Pessoa maior de 18 e menor menor de 18, e a pessoa com deficiência física, com qualquer tipo de deficiência, essas pessoas têm uma maior vulnerabilidade, tá certo? Então, mais reprovável conduta do agente também. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, vejam bem, demonstra uma maior periculosidade. O cidadão, ele pensou em tudo, ele demonstra que ele é mais perigoso, a conduta dele é mais reprovada. Se o agente de saúde tiver participação no crime, ele responde pelo crime também, tá certo? Privação de liberdade que dura mais de 15 dias, gera mais sofrimento, mais dano à vítima, pena maior. Se o crime é praticado com fins libidinosos, com fins de satisfação de desejo sexual, cai aí no 225. Ah, professor, e se ele praticou o sequestro com esse fim e também estuprou a vítima no cativeiro? Aí o que acontece? Ele vai responder pelo sequestro e cárcere privado e também pelo estupro. Outra forma qualificada, em razão da vítima, em razão desse sequestro, resulta a vítima o quê? Grave sofrimento físico ou moral, em razão de 2 fatores, e não para conseguir obter confissão e etc. Presta atenção. Grave sofrimento físico ou moral que são percebidos pela questão do maus tratos ou da condição da detenção que foram submetidos àquelas vítimas. Maus tratos, né? Então, por exemplo, privação de liberdade para aquela vítima, maus tratos. Natureza da detenção, o local onde ela é algemada, por exemplo, eu deixo a vítima algemada na mala do carro ou numa cadeira. Tudo isso mostra um grave sofrimento físico ou moral. E aí a pena vai para 2 a 8 anos. Agora, e se em decorrência desses maus tratos ou natureza da detenção, a vítima venha a morrer nesse cativeiro? Aí a reclusão vai para 12 a 30 anos.